Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Nesta quinta-feira, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Cadê a Merenda Alckmin, foi finalmente indiciado pela Polícia Federal sob suspeita da prática dos crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. Esta operação faz parte da segunda fase da chamada Lava Jato Eleitoral de São Paulo, onde também foi indiciado o ex-tesoureiro do PSDB Marcos Monteiro e o ex-assessor do Alckmin, Sebastião Eduardo Alves de Castro. O indiciamento se baseou na delação de ex-executivos da Odebrecht, em análises periciais de computadores da empreiteira, extratos telefônicos, conversas pelo aplicativo Skype e outros documentos. Porém, paira um silêncio sepulcral por parte da turma da prudência e sofisticação que considera o Bolsonaro corrupto por conta de uma suspeita de rachadinha do seu filho Flávio. Vemos um silêncio sepulcral por parte daqueles que chamam os apoiadores do presidente de gado. Hoje o título da coluna do Felipe Moura Brasil na Cruzoé era "O banditismo protegido". E eu logo pensei, caramba, finalmente o Juveninho vai criticar a imprensa tradicional que sempre dá aquela passada de pano pro tucanato. Mas não, o artigo era mais um ataque ao que ele chama de bolsonarismo. E seguindo essa esteira também não vimos a Vera Magalhães, nem o mais novo blogueiro Sérgio Moro, fazerem uma única menção em suas redes sociais sobre o Alckmin. E olha que o ex-juiz é super dedicado em defender em seus artigos e postagens o combate à corrupção e à Lava Jato, que por sinal desde a sua saída vem trabalhando como há muito tempo a gente não via e alcançando inclusive o horizonte tucano, até então inexplorado pela operação. Isso sem falar no presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é o ídolo maior da isentosfera, que logo após o indiciamento do Alckmin, publicou um tweet falando que o ex-governador de São Paulo é um exemplo. A grande verdade é que o establishment brasileiro não é petista, mas é tucano. É por isso que o máximo que você verá na grande mídia contra o PSDB serão críticas xoxas. Pode reparar, você já viu o Jornal Nacional recrudescer contra o PT, mas contra um tucano jamais. Até os que ficaram famosos atacando contundentemente o PT se calam diante da corrupção tucana. Você jamais verá um Marco Antônio Villa histérico chamando o Aécio de criminoso. Você jamais verá o Reinaldo Azevedo tecendo críticas ácidas contra o Serra ou o FHC. Você jamais verá a Joyce apontando um erro do Dória. Fazem um estardalhaço quando o Bolsonaro entra na padaria para tomar um café sem máscara, mas não escrevem uma linha sequer sobre as compras superfaturadas de respiradores do João Dória. Temos que entender que na redemocratização do Brasil, o PT e o PSDB foram essencialmente criações de um mesmo grupo de esquerdistas empenhados em aplicar no Brasil o que Lenin chamava de estratégia das tesouras, termo que ficou popular por aqui graças ao professor Olavo de Carvalho. O termo significa a partilha do espaço político entre dois partidos de esquerda, um mais moderado e outro radical, de modo assim a eliminar toda a resistência conservadora ao avanço da hegemonia esquerdista. Nas eleições de 1990, Mário Covas declarou apoio ao Lula no segundo turno, ou seja, PT e PSDB foram juntos contra o Collor. Os dois partidos tinham uma aliança eleitoral clara, e não havia nesta época a pseudo-inimizade que vemos hoje. Com o impeachment do Collor, quem assumiu foi o seu vice, Itamar Franco, que nomeou o sociólogo e antigo amigo do Lula, Fernando Henrique Cardoso, como ministro da Fazenda. Em 1994 foi lançado o Plano Real, que acabou com a terrível inflação que assolava todos os brasileiros. E assim foram criadas as condições ideais para a candidatura de FHC à presidência. E nas eleições presidenciais de 1994, a esquerda brasileira ficou pela primeira vez dividida. Foi aí que nasceu a polarização PT-PSDB. E PSDB sendo então governo, o PT tornou-se oposição imediatamente. Com o agravamento dessa rivalidade, o PT passa a ser o maior representante da esquerda brasileira.
E tendo o PSDB estabelecido aí no governo FHC algumas medidas econômicas mais liberais, o discurso em torno da ideologia partidária começou a mudar. O PT passou a caracterizar o partido dos pobres e oprimidos, e o PSDB, o partido da burguesia. E mais para frente, com a revitalização de antigos partidos comunistas como o PCdoB e PCB, e com a chegada de novos partidos de extrema esquerda como o PCO e o PSTU, e na escassez de legendas de direita, um partido de esquerda moderado como o PSDB acabou por ser confundido com a própria direita. Mas não se engane, o PSDB não é nem centro-esquerda, é tão somente uma legenda de esquerda menos radical. O verdadeiro culpado pela falência da nossa educação, o responsável pela implantação da doutrinação esquerdista nas escolas não foi o PT. Foi no governo Fernando Henrique que o MEC adotou o método socioconstrutivista do Paulo Freire. A progressão continuada, que passa o aluno mesmo sem ele ter aprendido nada, é uma criação tucana também. A lei da imigração que escancara nossas fronteiras é de autoria do PSDB. Os tucanos, assim como o PT e o PSOL, defendem a função social da propriedade, que relativiza o conceito de propriedade privada. Em coro com Boulos e Ciro Gomes, os tucanos defendem também um imposto de renda progressivo, o imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre herança e tutti quanti. No dia 2 de dezembro de 2017, São Paulo sediou um evento chamado Manifesto de Convergências pela Democracia e Direitos Humanos. Este evento tinha como mote o combate à onda conservadora e foi organizado por uma ala do PSDB chamada Esquerda pra Valer. Enfim, a influência do PT em nosso estamento burocrático não se compara à influência tucana. Como nas palavras do Olavo em sua entrevista ao programa Pingos nos Is, o Lula é só um office boy do FHC. E quando lá em 2017 o Kim Kataguiri soltou essa pérola... Alckmin ou Bolsonaro? Puta, boa pergunta. Alckmin. Isso já demonstrava claramente o caminho que os pessoalistas mirins, chamados de MBL, percorreriam caso adentrassem o Congresso Nacional. E não deu outra. Hoje eles estão justamente atuando na manutenção das velhas práticas que antes condenavam. E o pior é que hoje essa turma que pede insanamente o impeachment do Bolsonaro, mas que passa pano para os colegas do PSDB, adora chamar os bolsonaristas de bolsopetistas. Só que jamais na história desse país um político teve a sua vida tão revirada e esmiuçada em cada detalhe como o Bolsonaro. Se tivessem feito a metade disso no passado, teriam achado o dedo do Lula e o cérebro da Dilma. Mesmo assim, não encontraram absolutamente nada que de fato desabonasse o nosso atual presidente. Sendo assim, por 2 anos tentaram empurrar narrativas sobre a sua carreira militar, sua atuação parlamentar, seus palavrões e seus discursos pouco ortodoxos. Chegaram ao cúmulo de buscar até o passado da família da primeira-dama. Nunca, porém, apresentaram nenhum indício que tornasse possível uma suspeita de corrupção. Inclusive, hackearam o celular do Sérgio Moro, que acusou o Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal. E nenhuma prova que corroborasse com essa acusação foi encontrada. O que temos apenas é o Queiroz, porém a prisão deste não condena nem o próprio Flávio, quanto mais o seu pai. Já os crimes do PT são evidentes. Destruir a divisão entre poderes, comprando o poder alheio com verba de estatal. Desvios de verbas dos cofres públicos que passaram de bilhões. Financiamento de regimes ditatoriais. Os claros indícios do assassinato de um prefeito do próprio partido, entre uma infinidade de outros crimes. O que demonstra que quando os passadores de pano do PSDB chamam bolsonaristas de petistas de sinal trocado, eles estão apenas tentando eliminar a verdadeira oposição ao establishment que eles próprios fazem parte.
É triste, mas a grande verdade do nosso cenário político atual é aquela frase que foi dita pelos brasileirinhos. Na prática, não existe direita nesse país, existe apenas o Bolsonaro. E por hoje é isso aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião, curte e compartilha o vídeo para ele ganhar relevância, confere se você continua inscrito no canal, confere se o sininho das notificações está ativo. E como você sabe, a perseguição aos canais conservadores está cada vez mais acirrada. Então se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Parler, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!